Nós estamos, irmãos, vivendo num mundo que tem inúmeros meios de expressão. A música, a televisão, a moda, as universidades. E nós hoje somos bombardeados com ideologias seculares. E se você não se enraizar na Bíblia, termina entrando em você. Não entra pela porta da frente, não entra pela porta dos fundos. Não entra com você consciente de que está entrando, não. Entra com você estando inconsciente de que aquilo está começando a mudar o seu pensamento. Às vezes um pai se surpreende, o filho dele entra na universidade, fica carregado lá de ideologias, começa com várias ideias estranhas, revendo tudo que já tinha recebido por educação. Ele nem percebe que aquilo aconteceu. É como um sapo, né? Dizem que se você colocar um sapo dentro de uma panela e colocar para a panela esquentar, se ela for esquentando bem devagarzinho, o sapo nem sente, ele fica lá até morrer. Se jogar na panela fervendo, ele dá um pulo. Se ele for queimado, ele pula, mas se for devagarzinho... Então, às vezes, se alguém chegar e disser uma coisa muito diferente do evangelho, talvez você rejeite logo. Mas você tem que ter cuidado, porque você vai aceitando uma coisa não tão pesada, que vai abrindo caminho para você aceitar outra, e outra, e outra. É como uma metástase do câncer, que foi removido, mas lá, tendo sido deixada, ela faz o câncer recomeçar. É um pouco de fermento que leveda toda a massa. Jesus disse uma coisa importantíssima para os seus discípulos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, a gente às vezes não enxerga isso, só vê o exemplo de humildade que Jesus deixou. Mas tinha mais ali. Jesus disse assim a Pedro: olha, quem já está banhado, não necessita de lavar senão somente os pés. O crente, quando aceitou Jesus, foi banhado no banho da regeneração. Tito 3,5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas quem está banhado não precisa tomar o banho inteiro, mas tem que lavar os pés todo dia. Por quê? Porque os pés é a parte do nosso corpo que está mais próximo do chão, que está mais descoberta. Naquele tempo não tinha sapato, era o percato, estava mais descoberta, exposta à poeira. Então você está regenerado, mas você está andando num mundo cheio de ideologias, que tenta chegar pelo rádio, pela música, pela moda, pela televisão, pela universidade. Se todo dia você não se lavar na palavra de Deus, a poeira entra, meu irmão. Aleluia. Por isso que diz aqui o livro de Salmo: bem-aventurado, aleluia, o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Cuidado, porque nós olhamos para as igrejas e vemos como elas mudaram, como coisas que eram inaceitáveis passaram a ser aceitáveis, como coisas que eram vistas como pecado foram suavizadas. Da mesma forma acontece com cada um. É o sapo que está na água e a água está fervendo e a coisa está indo para a morte, mas ele não está percebendo. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, lave todo dia os pés na palavra. Não seguir pelo conselho dos ímpios, que está vindo pela televisão, que está vindo pelo educador, que está deseducando, que está vindo pela música insinuante. Não se detenha no caminho dos pecadores, não pare para ficar olhando o que eles fazem. Ah, eu não faço não, eu só faço assistir na televisão lá aquelas coisas
que não deveriam fazer, mas eu fico olhando. Não pare para ver, não. Porque sua carreira é para o céu. Nem se assente na roda dos escarnecedores. Note, o salmista nem fala de escarnecer, sentar na roda deles. Não fique lá no local em que estão contando a piada imoral. E você termina, por constrangimento, a dar um sorriso sem graça, para não parecer estranho aquele ambiente onde não deveria nem estar. Meus irmãos, às vezes as pessoas estão assimilando coisas da cosmovisão mundana, sem perceber. A igreja de Corinto era assim. A igreja de Corinto era uma igreja de crentes e tal, mas eles viviam num ambiente em que existiam várias escolas filosóficas. E aquelas escolas filosóficas eram arrogantes, cada um sentia o seu patrono filósofo como superior ao patrono da outra escola. E muito embora eles não aceitassem, teoricamente, o conteúdo da filosofia mundana, ambientados naquela região, eles começaram a assimilar isso. Aí um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Tinha um que dizia, eu sou de Cristo, queria dizer que era espiritual, mas era o pior de todos, porque estava dizendo, nenhum de vocês é de Cristo, só a gente. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo disse, que negócio é esse? Nós, Apolo, eu, somos servos. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Paulo diz, mas vocês são carnais, vocês andam segundo os homens, ó, como os outros homens. Trazem para a igreja os mesmos problemas que estão acontecendo lá fora. Assimilam os mesmos comportamentos, a mesma maneira de ver as coisas, com partidarismo. A sociedade em Corinto era muito mundana, promíscua. Aquela igreja começou a recepcionar isso inconscientemente, tolerando um homem que vivia com a mulher de seu pai, sem tomar uma atitude para discipliná-la. Ou seja, foram assimilando aquele comportamento promíscuo daquela sociedade com tanta normalidade que não viam nada mais de anormal no que aquele homem estava fazendo, vivendo com a mulher de seu próprio pai. Então nós temos que ter cuidado para a gente não assimilar o que está ao nosso redor.